Atenção Santista, salve, salve nação Santista, salve, salve todas as torcidas de futebol. Pessoal, muito obrigado aí, pelos likes, pelos comentários aí no canal, tá? Muitíssimo obrigado mesmo de coração. Compartilhem o nosso canal, deem seus likes, deem seu joinha lá e vão aumentar o número de inscritos aí. Por gentileza, compartilhem. Bem, eu estava vendo uma reportagem agora na parte da manhã, na internet, que uma clubista aí santista, clubista, repórter, eu não vou dizer o nome, ela estava simplesmente dizendo que o Miguelito é craque. Que o Miguelito, deveria ter uma oportunidade no time profissional, porque ele é o diferenciado do elenco. Quer dizer, o clubismo não para, nação, não para. Olha, sinceramente, o Miguelito é um bom jogador, gente. Sabe aquele bom jogador? Só isso, um bom jogador, na minha opinião, na minha modesta opinião. Mas craque, ele está longe de ser um craque. Realmente, eu concordo, ele pode até ter uma oportunidade ali no time profissional. Por que não? Porque hoje nós temos o Juliano que joga com um galão de água nas costas. Ele joga com um galão de água nas costas. Isso é fato, já está provado e foi visto isso no último jogo. Mas alavancar o Miguelito como craque, você está exagerando, senhor. Está exagerando. Mas, é a sua opinião clubista. E os clubistas acreditam nisso. Bom, outra coisa, vamos falar sobre a base? A base é o seguinte, gente. Hoje, estão questionando muito os jogadores que deveriam ter oportunidade na base. Sim, deveriam ter. Mas olha, a nossa base está sucateada, gente. Totalmente sucateada. Quem é Orlando, que dirige a nossa base? Quem é Orlando? Olha, um jogador hoje, um jogador que chega na base do Santos, para ir treinar, ele vai ter quem como referência? Poxa, ele vai chegar lá, quem é Orlando? Orlando não é ninguém no mundo da bola. O cara não alavancou a própria carreira dele como jogador de futebol e quer ser exemplo para os garotos. Na base você tem que ter exemplos, ídolos, que vão alavancar esses garotos. Os garotos já vão chegar lá com autoestima elevada. Falar, poxa, eu fui treinado pelo Ricardo Oliveira, eu fui treinado pelo Renato, eu fui treinado pelo Fábio Costa. Os caras vão ter história para contar no futuro, Vão ter história para contar. E outra, eles vão chegar na base e vão ver esses ídolos lá, o cara vai falar, meu Deus do céu, eu tenho tudo para evoluir, para ser um exemplo como esse cara foi dentro da instituição. Agora o cara chega lá, vê Orlando, o cara fala, mas peraí, quem é esse Orlando? O cara não conseguiu alavancar a carreira dele como futebol. Que exemplo ele tem para dar? Que treinamento? Ele não sabe nada de bola, não sabe nada. O próprio menino já vai ficar com a autoestima baixa. É assim, eu ficaria. Agora, se você chegar lá, encontra um ídolo, você fala, pô, é diferente. Você chega lá, você encontra um Ricardo Oliveira, você encontra um Viola, Vocês concordam, gente? Vocês vão encontrar um Giovani, você vai falar, porra, aí muda tudo. As orientações que eu terei, Eu tenho que aprender com esse cara, porque esse cara é ídolo, esse cara é exemplo. Agora, quem é Orlando, gente? Que exemplo que ele vai dar para os meninos? Eu já falei. A nossa base está infectada de ameba, tecnicamente falando e taticamente falando. Ele não sabe nada de bola. Ele não sabe nada. Primeiro, para se ter uma boa base, você tem que ter bons elementos. E esse Orlando, o gerente de futebol da base também que tem aí, eu não sei o nome dele, são todos amebas da bola. Todos amebas. Evolui, os meninos pessimamente, deixa os meninos subir pessimamente. Aí quando vão jogar no profissional, que foi um exemplo claro do Ângelo e o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, como centroavante, eu já falei, as deficiências que ele tinha. Pessimamente mal treinado. Marcos Leonardo, as deficiências que ele tinha. Pessimamente mal treinado. Você via que era da base isso, era da escola dele. Quem é o treinou? Orlando. Olha, os meninos da base, esse Enzo Monteiro, por que esse menino não tem oportunidade? Por que não tem oportunidade? Por quê? Por que ele não tem oportunidade? É um bom jogador. Tem tudo para subir, para melhorar, mas as suas deficiências o atrapalham. Mas é um bom jogador. O Enzo Monteiro não é craque. Ele não é craque. O craque é diferenciado. Por quê? O craque, ele já tem isso que é o dom dele. Ele já tem essa habilidade. Então você precisa só dar aprimoramento técnico. Aprimoramento. Pô, o cara é craque, ele já precisa aprimorar. Só aprimorar. Mas ele tem um dom. E aquele que não é craque, ele tem que ter um treinamento diferenciado.
Ele tem que ter um treinamento muito mais elevado do que aquele que é craque. Vocês concordam comigo? Eu vou explicar melhor. Aquele comum, o jogador comum que chega, que é comum, ele tem que ter um aprimoramento com muito mais ênfase. Ele tem que treinar muito. Agora tem aquele que chega só no domínio de bola dele, você já fala, esse aí é diferente. Esse é diferente. Esse vai ter um aprimoramento também, mas com um pouco menos de ênfase, porque esse já tem o dom. Então você está aliando uma coisa com a outra só para se elevar ainda mais. Agora o outro você tem que se dedicar mais, porque ele não tem o talento que o outro tem. Vocês estão entendendo? Então essa é a diferença de um visionário, um cara que é dirigente da bola, que é dirigente de uma base, onde estão os meninos. Vocês querem um exemplo aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês. E vou filmar e vou pôr no canal isso, hein? Vou pôr no canal. A nossa base aqui na nossa cidade, o Santos tinha uma base aqui, Meninos da Vila. Maravilhosa. Lotada de garotos. Eu cansei de ir lá assistir os treinos. Eu falei daquele menino Felipe, né? Eu falei dele no canal. Que pra mim é um talento nato, né? Ele tem um nível de qualidade fantástico, né? Pra jogar bola. O menino é talentosíssimo, talentosíssimo. Mas, infelizmente, essa base aqui está se fechando. Os pais tiraram todos os garotos de lá, por quê? Por falta de credibilidade com o nome Santos Futebol Clube. Então, Nájila, antes de você falar que os meninos têm craque aí dentro, faça um exame de consciência e visite o interior do Brasil para você ver como estão as bases aliadas ao Santos, os nossos parceiros como estão. Estão todos sucateados, desacreditados, não confiam. Por quê? Porque a instituição, no momento, está essa balbúrdia. Está essa balbúrdia. Você sabe o que vai acontecer aqui? Já estão fazendo uma base dos nossos adversários aqui. Os nossos adversários já estão enxergando aquilo que o Santos deveria ter enxergado e ter investido. Vai vir a base dos gambá para cá, para os garotos. Chute inicial, chama-se chute inicial aqui na cidade. Os caras são visionários, falam, opa, naquela região ali tem coisa boa. E com certeza vocês vão ouvir falar desse Felipe futuramente. Escutem só o que eu estou falando. Mas não dentro da nossa instituição, dentro da instituição dos outros. Vocês escutem só. Já estamos perdendo a nossa referência aqui. Aqui na cidade não tem referência mais santista. Não tem mais referência santista. A base do Santos aqui está se fechando. Os pais tiraram todos os garotos por falta de credibilidade na base. Porque nunca veio ninguém do Santos aqui. Oficialmente ver essa garotada aqui. Quem é que pode ser alavancado e levar para o nosso CT, Centro de Treinamento aí na Vila Belmiro, e dar apoio técnico, né? Apoio técnico, tático, físico, social, para que o garoto no futuro seja um Neymar, seja um Robinho, seja um Diego, né? Seja um Renato, seja um Elano, seja um Léo. Nunca veio ninguém aqui. O que está acontecendo? A base. Eu vou filmar isso, vou pôr no canal para vocês verem como está lá. Está abandonada. Simplesmente abandonada. Então, essa é a nossa realidade hoje dentro da base. Nós precisamos, eu já falei, vou repetir de novo, prestem atenção. Nós precisamos ter um treinador realmente que seja referência e que seja ídolo, que foi ídolo no Santos, que tenha história, que tenha know-how aí dentro da nossa base. Porque lá nos Botos Cor-de-Rosa, vou citar como exemplo eles novamente. Antes do Belete chegar, o treinador da base lá, sabe quem era? O Alex, aquele que jogou no Palmeiras, aquele meia esquerda que jogou no Fenerbahçe. Ele era o treinador da base. Ele era o treinador. E ele somente passou o cargo para o Belete, porque ele foi para o Fenerbahçe, porque lá ele é ídolo. E lá no Fenerbahçe fizeram uma proposta para ele e recusavam, para ele treinar a base do Fenerbahçe. Ele foi para lá, para a Turquia. Mas antes de chegar ao Belete, ele era o treinador da base. E ele não é Boto Cor-de-Rosa, ele é de outro clube, não tem nada a ver com os Boto Cor-de-Rosa, nunca jogou nos Boto Cor-de-Rosa. Por que o Santos não faz uma proposta para o nosso Ricardo Oliveira, né? Que é uma referência? Imagina um garoto chegar lá e ver o Ricardo Oliveira como seu treinador. O Ricardo Oliveira dando treinamento tático, passando noções táticas de posicionamento. Você imagina a tietagem. O garoto vai ficar encantado. O orgulho que o garoto... Agora o cara chega lá e vê Orlando. Orlando? Quem é? Eu já falei sobre isso.
Mas isso aí é uma coisa que os nossos conselheiros e o nosso presidente e o diretor de futebol, eles que têm que enxergar isso. Nós temos Fábio Costa, nós temos Renato, nós temos Viola, que foi nosso ídolo. Não interessa que ele passou pelos gambás, não interessa. Mas é gente do mundo da bola. Tem que colocar um jogador que foi ídolo. Agora o Orlando, eles o quê? Ah lá, o Flamengo, Davi Luiz não, aquele ex-lateral esquerdo lá, Felipe Luiz. Ele que é o treinador da base. Ele é o treinador da base dos Urubus. Ao Corinthians, os gambás, o Danilo, que foi jogador lá, que foi campeão em 2012, aquele que jogou no São Paulo, tudo. É o treinador da base. Só no Santos que é Orlando. Um arroz com feijão. Que não entende nada de bola, que tá provado que não entende. Nunca entendeu nada. Por isso que a nossa base ninguém sobe, ninguém se alavanca. É por isso que a nossa base está estagnada, está se fechando pontos de referência da base do interior do Brasil e ninguém visita as bases do interior do Brasil para fazer o levantamento. Ninguém que representa a instituição Santos Futebol Clube. Aquele que é santista de verdade. Vai lá na base, leva a sua pranchetinha. Qual o nome desse garoto? Liga pro técnico da base e fala, olha cara, tem uma pérola aqui, ó. Eu tô aqui numa cidade assim. Esse menino, eu vou fazer um vídeo aqui e vou mandar pra você dar uma olhada. É o mínimo que você deveria fazer. É o mínimo. Mas não. Ficam aí com o Paulo Orlando, bababá. Isso é coisa do coordenador técnico, que é fraco, incompetente. O diretor, que é um pastelão como presidente, o nosso Marcelo Marmelão, né? Horrível Teixeira. Marcelo Marmelão, horrível, inerte, ineficiente, incompetente Teixeira, que não olha para a base. Ele só fala que tem que assistir na base. Mas ele mesmo ir lá e trocar as peças, que tem que ser trocada. Esse Orlando não serve, nação, esse Orlando não serve para ser membro, diretor técnico da base. Vocês viram um jogo, eu vou repetir de novo, vocês viram um jogo do Cruzeiro contra a gente na Copinha em janeiro? Vocês viram? Foi ali que eu detectei, é a merda. Detectei a merda aí dentro. E o cara continua aí dentro, ninguém corta a cabeça desse cara. Esse cara não tem qualidade técnica, tática para orientar ninguém. Ele não sabe. É por isso que na base não se alavanca ninguém. O David Washington, ele era talentoso, era diferente, ele tinha o talento. Aí com o treinamento, ele ia ficar... Imagina o David Washington sendo treinado por um Ricardo Oliveira. Imagine, faça uma imaginação. Caia no mundo idealista e fala, nossa. Com o talento que ele tinha. Aquele menino era talentosíssimo. Aí, caísse na mão de um Ricardo Oliveira, gente. Vocês têm ideia? Na mão de um Diego. Um exemplo. Eu estou dando como exemplo, referências como exemplo. Ídolos, ex-ídolos. Né? Na mão de um Fábio Costa. Na mão de um Robert. O que vocês acham? Nas mãos de um Adalberto, que jogou no Santos também. O Arouca, né? Imagine um garoto desse, com uma qualidade técnica, aquela talentoso David Washington, caísse na mão de um desses caras na base do Santos. Meu. É por isso que não surge ninguém lá dentro, porque nós não temos alguém do mundo da bola, um cara que é referência como jogador, que foi referência como ídolo, né? E sem contar, se amanhã tiver um torneio lá fora, o cara vai ter que dar autógrafo lá, ele vai chegar lá na Europa, o Santos está disputando, por exemplo, um torneio lá fora, o cara vai chegar lá, ele vai ter que fazer fila para ele dar autógrafo. Um Ricardo Oliveira, um Fábio Costa, né? Um Arouca, ele vai ter que fazer fila para dar autógrafo para quem ouviu jogar. Muitos garotos vão falar, cara, eu vi você jogar, eu era garoto, como você jogava? Aí aqueles meninos da base vão falar, porra, o cara, que não viram ele jogar, falar, realmente o cara... O cara chega lá no Orlando, cara, esse cara é a base do Santos. O cara nem vai pra cara dele, nunca viu. Vocês, eu não sei que noção que vocês têm aí administrativamente, insistir com esse cara ainda. Olhem pra base, gente, esse cara não tem perfil de treinador, de base. Não tem.
Ele pode ter outro cargo aí dentro da instituição, mas menos dentro das quatro linhas. Ele é patético, patético taticamente falando, ele é patético. Eu assisti o jogo. Foi ali que eu desanimei de assistir o jogo da base. Falei, não vai, não vai. Não vai, não adianta. E os clubistas ficam aí falando que o Miguelito poderia até ser isso que a Nájila fala, se tivesse em mãos certas. Em mãos certas. Com gente do meio, o cara que foi referência. Agora que esses caras aí que jogou São Carlense, na Matonense, ficou um mês no Atlético Mineiro, você nunca ouviu falar desse cara. Eu fui levantar o histórico dele, amebão puro quanto jogador, amebão puro. Mas hoje tem amigos, né? Tem amigos, deve ser amiguinho do Galo, tem amiguinho de fulano, de Bertano, caiu dentro do Santos e falou, aqui eu vou me manteigar. Só que é incompetente. Ele é muito incompetente. A prova tá aí, o cara tá aí todos esses anos, não alavancou ninguém. E o que alavancou com deficiência. O Ângelo era deficiente. Marcos Leonardo nem se fala. Zanocelo, Ivonei, só náuseas da bola. Enquanto lá nos Torres, na Nação Torres, nos Verdões, né, é tudo completamente diferente. Nos Botos é diferente, nos Gambá é diferente. Só nós que ficamos na mesmice. Tá na hora de arrancar esse Orlando daí e colocar gente da bola. Colocar um ídolo, um ex-jogador. Não precisa ter sido passado pelo Santos, mas um cara que é referência no mundo da bola. Tem vários jogadores aí que encerraram a carreira, que se chamar eles vão. Eles vão. Mas o cara foi referência, a garotada vai se encantar, vai falar, pô, esse aí, meu pai fala de você até hoje, cara. Eu não vi você jogar, mas meu pai fala que você foi um puta de um cara. Então fala pro seu pai que eu vou deixar você afiadinho, eu tenho know-how pra isso. O pai da criança vai relaxar, falar, pô, ele tá na mão de quem? De Ricardo Oliveira. Ele tá na mão de quem? De César Sampaio, pô, tá de boa. Meu filho vai ter futuro. Agora na mão de quem? Do Orlando? O próprio pai fala, vou tirar esse menino da escola. Aí o pai vai lá e tira. É o que tá acontecendo ali. E assim vai a nossa base. Capengando, mas capengando, por quê? Porque os nossos diretores, os nossos administrativos, conselheiros, principalmente o nosso presidente, Marcelo Marmelão, incompetente Teixeira, não olha para a base. Como deveria olhar, com outros olhos. Fala, vou começar a limpeza da base até chegar no profissional. É o mínimo que deveria ser feito. É o mínimo do mínimo. Sempre Santos, Santos sempre e até mais, nação. Compartilhem o nosso canal, tá? Não deixem de compartilhar, por gentileza. Falem do nosso canal, divulguem. Alexandre, muito obrigado pelas as felicitações que você me mandou aí, meu velho. Muitíssimo obrigado, forte abraço. Obrigado por ter citado o canal da gente ali, né? Muitíssimo obrigado, tá? Te agradeço muito. E outra coisa, viu, gente? Outra coisa. Eu tô de olho aí nesses treinamentos pro jogo de amanhã. Tô de olho. Agora estão dizendo que estão treinando todo dia. Será que estão treinando mesmo? Será? Tenho minhas dúvidas. Amanhã, vamos ver o que ele vai apresentar. E agora fica falando que ele não tem banco. As escolhas foram dele. As escolhas sempre foram dele. Do que tá lá no banco. Quando ele olha para trás, a culpa é dele. As escolhas foram dele. Então, se ele não tem, o erro é dele. Isso é um problema dele. Ele, Guardiola, Carille. Sempre Santos sempre e até mais, pessoal.